Estamos nos aprofundando em Mateus capítulo 1. Como prometido, vamos falar das mulheres. As 5 mulheres. Estamos ainda dentro do contexto da genealogia. Se você perdeu esse vídeo, ou o vídeo anterior, a aula anterior, tá bom? E vamos juntos nos aprofundar, entender melhor. Nunca mais você vai ler a Bíblia sem entender, viu? Nunca mais. Para a honra e glória de Jesus. Aleluia. A citação de mulheres nas genealogias antigas, embora não habitual, é possível. Em Crônicas 2:4, 3:5, cita-se Tamar e Betsabeia. As genealogias do Pseudo-Fílon mencionam também mulheres. Por que a citação dessas 4 mulheres? Lembra delas? Quais são? Vamos recordar: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, Betsabeia. E interessante, não são citadas as santas mulheres cuja memória Israel venerava, como Sara, Rebeca, Lia. Em que ponto Maria se assemelha a elas? Uma coisa é certa: Mateus não as cita enquanto pecadoras para significar a missão de Jesus procedente de uma raça pecadora. Isso aí e muita gente prega assim, né? No tempo do Natal e tal. Uma leitura superficial poderia dar esta impressão diante da história de Tamar, a incestuosa, de Raabe, a prostituta. Se você não lembra bem, eu te digo, viu? Tamar está lá em Gênesis capítulo 38, versículos 14 e 18. Raabe está em Juízes capítulo 2, versículo 1. Betsabeia adúltera, essa é mais famosa, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 15. E de Ruth, capítulo 3, versículo 7 a 15, vai contar ali a história, vai dizer quem é Ruth. Então veja só, a tradição bíblica, e mais ainda as tradições orais bem conhecidas na época de Jesus, celebravam a justiça e o mérito dessas mulheres. Olha que interessante, justiça e mérito dessas mulheres. É mais justa do que eu, declara Judá falando de Tamar, em Gênesis 38, 26. A fidelidade de Ruth é louvada, em Ruth 3, 10. Para onde fores eu vou, o teu Deus é o teu Deus, e seguirei. Lembra do texto? Conhece? Muito lindo. Raabe é considerada uma heroína nacional em Hebreus 11, 31, Tiago 2, 25, mas isso citando os textos do Segundo Testamento para confirmar que já era um pensamento da época. Raabe ajuda, né, a tomada de posse da terra prometida. Em conformidade com a tradição judaica, né? Então você imagina todos os textos que foram escritos já a respeito disso, quantas pregações nas sinagogas a respeito disso. E aí vai se criando toda a mentalidade a respeito dessas mulheres. Tá, vamos lá. Seriam elas mencionadas em razão de sua origem estrangeira? Olha que interessante, hein? Será que por isso que elas são citadas? Betsabeia é uma esposa de um hitita. Ruth é moabita. Raabe, uma prosélita, uma estrangeira agregada ao povo de Deus. Segundo a tradição judaica, é como Tamar, uma convertida ao verdadeiro Deus, segundo Fílon, no seu escrito De Virtutibus 221. E interessante, né? Porque Mateus é aquele que vai escrever o evangelho tem que ser dado primeiro aos filhos de Israel e não aos cachorrinhos.
mas ao mesmo tempo vai dizer lá no último versículo, né, vai trazer os magos, que são estrangeiros, e no último versículo lá do livro vai dizer: ide às nações. Parece meio contraditório, né? Porque ele estava ali pregando para a comunidade. O texto foi escrito para uma comunidade de judeus, cristãos. E agora, hein? Você me ajuda a resolver isso? Comente aí. O que você acha? Olha, é um tema caro a Mateus. Aberto. Mateus é aberto ao universalismo da salvação, a epifania. Mas um pouco fora do objeto dessa genealogia. Além disso, o caso de Maria, curiosamente, deveria ser dissociado das citações precedentes, concorda? Porque Maria é a quinta mulher, não falei, não ficou claro, né? Falei de 4, quem é a quinta? Maria. Maria, Miriam. E aí? Poderíamos, sempre a partir das tradições judaicas, não tem como a gente interpretar o texto com o pensamento atual, a gente tem que voltar lá no judaísmo e entender como eles pensavam. Então, a partir das tradições judaicas subjacentes, aliás, não só sobre esse texto, sempre quando você for ler a Bíblia, pense nisso. Não foi um homem moderno que a escreveu, foi um judeu. Foi em outras línguas, foi em grego, foi em aramaico, foi em hebraico. E aí? O que tinha na cabeça dessa pessoa? Nunca se esqueça disso, tá? É um jeito fácil de você não cair nas falsas interpretações que, infelizmente, está cheio, né? No mundo de hoje. Muita gente usa da boa fé do povo, da incompreensão muitas vezes dos textos, né? Sagrados, que a maioria das pessoas tem, e manipulam mesmo as pessoas. É muito triste. Mas vamos lá. Isso é um outro assunto. Poderíamos... a partir então das tradições judaicas, sublinhar a gratuidade com a qual Deus introduz essas mulheres na linhagem messiânica. Opa! Então, partiu de quem? De Deus. A gente está falando então do quê? De graça. Assim, no Midrash Haggadol, que é um texto antigo, tardio, né? Explica-se desse modo o incesto de Tamar. O Espírito Santo se manifestou e disse: Tamar não é prostituta, e Judá não quis entregar-se à fornicação com ela. Isso aconteceu por disposição minha para que surja o rei Messias. É o jeito judeu de se explicar as coisas, né? Do mesmo modo, o Midrash Gênesis Rabá lembra que o Messias descende de Ruth, a Moabita. Finalmente, Raabe é ligada à descendência messiânica por Mateus, desta vez em oposição à tradição judaica. Se há nisto influência do motivo messiânico, pergunta-se por que o evangelista escolheu mulheres tão extravagantes e não mães em Israel, muito melhor colocadas na linhagem messiânica. Mateus do céu, o que você queria dizer com isso? Por que você escreveu assim? Meus irmãos, veja só, a resposta está justamente nessa extravagância mesmo. Todas essas mulheres, inclusive Maria, deram à luz de que forma? Irregularmente. Todas deram à luz irregularmente. As 5 mulheres. Deram à luz irregularmente a um verdadeiro filho de Davi. Completei a frase, né? Deram à luz irregularmente a um filho de Davi. Porque tô pressupondo que você sabe, viu? Desculpa. Mas para ser judeu, para ser da linhagem do povo de Deus, tem que nascer de mãe judia. E dentro
do contexto todo da lei judaica. Tá, a tradição judaica salienta como Deus interveio no caso dessas mulheres para modificar o curso normal das coisas. Assim, nós lemos no Targum palestino, sobre Gênesis 38 e 25, Judá declara: longe dela, de Tamar, minha nora, ter concebido filhos da prostituição. Então veio uma voz do céu e disse: ambos, Judá e Tamar, estão justificados, porque isto procede de Deus. Podemos então concluir. Mateus cita 5 mulheres porque foram introduzidas na linhagem messiânica por um gesto gratuito de Deus, amor de Deus, salvação de Deus, graça de Deus, o qual afastou um obstáculo aparentemente intransponível. Olha só, encerro dizendo para você que estamos aqui no coração do texto de Mateus.